Você já parou para pensar como times tradicionais, grandes e cheios de glórias conseguem chegar ao fundo do poço? O que leva um clube campeão a fechar as portas de vez? É isso que iremos falar hoje, sobre os fatores que podem derrubar até os grandes clubes do futebol. Essa discussão voltou aos holofotes recentemente por conta de uma crise financeira vivida pelo Lyon, que já foi proibido de fazer novas contratações e corre o risco de ser rebaixado. Além do time de John Textor, que está passando por uma verdadeira turbulência, vale lembrar que o Bordeaux, um dos clubes mais tradicionais da Europa, não resistiu às punições impostas pela Liga de Futebol Profissional da França e acabou declarando falência. Mas o que aconteceu com os clubes que faliram não é um caso isolado, pelo contrário, é mais comum do que parece. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso nos ajuda muito. Infelizmente, muitas pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal. Isso acaba impedindo o nosso crescimento aqui no YouTube. Então, eu peço a você na humildade que ajude o nosso canal a crescer. Basta apenas se inscrever e deixar o like. É rapidinho e você não paga nada por isso. Agora, vamos ao vídeo. Vamos começar pelo caso mais recente. O Bordeaux não era qualquer clube. Estamos falando de um time histórico, 6 vezes campeão da Ligue 1, com nomes lendários que já passaram por lá, como Zidane, Denilson, Eric Cantona e muitos outros que fizeram história. Desde os anos 60, o clube se manteve firme na elite do futebol francês, até que tudo começou a desmoronar. Mas como um gigante assim chega ao ponto de fechar as portas? A verdade é que depois da pandemia, a crise financeira, que já rondava o clube há anos, saiu do controle e o time foi rebaixado na temporada de 2021-2022. E isso foi só o começo. Se na primeira divisão as coisas já estavam difíceis, imagine na segunda divisão, onde as receitas despencam drasticamente. Em 2024, após 2 temporadas sem conseguir voltar à elite, a situação ficou insustentável, com dívidas estimadas em 40 milhões de euros. A Liga Francesa rejeitou as contas do clube e rebaixou o Bordeaux para a 3ª divisão. Mas o pesadelo não parou por aí. Poucos dias depois, a federação rebaixou o time ainda mais e mandou direto para a 4ª divisão. A única salvação seria vender o clube, porém não houve compradores interessados. E sem alternativas viáveis, o Bordeaux renunciou seu status de clube profissional e declarou falência, encerrando suas atividades em 2024. Se você acompanhava o futebol francês nos anos 2010, com certeza deve lembrar desse time. Um dos únicos clubes na época que utilizava a cor rosa como seu padrão de jogo número 1. Inclusive, esse time tem uma história tão peculiar quanto sua cor principal. E uma das curiosidades é que o time nasceu na França, mas já tentaram mandar seus jogos na Suíça, já que não tinha um estádio na sua própria região. O Evian não tinha nem de perto a expressão do Bordeaux no futebol francês. Era um clube extremamente novo, nascido de várias fusões e que só tomou forma definitiva em 2009. 2 anos depois, em 2011, chocaram a França ao alcançar a 1ª divisão. E essa ascensão meteórica não foi por acaso. O clube era financiado pela gigante Danone, empresa de produtos alimentícios que também é proprietária da famosa água mineral Evian, que é extraída diretamente da região onde o clube foi fundado, Evian-les-Bains. Por 4 temporadas, o Evian brigou entre os grandes, desafiando todas as expectativas. Mas em 2014, o sonho começou a desmoronar. Uma briga interna pelo controle do clube terminou com o fim do aporte financeiro da Danone. E o que parecia uma história de sucesso virou uma tragédia.
Sem o suporte financeiro, o rebaixamento foi inevitável. E já na temporada seguinte, o Evian foi rebaixado por dificuldades financeiras. E logo, em 2016-17, o clube fechou as portas. Desde então, já houve várias tentativas de ressuscitar o clube, com novos nomes e uma nova identidade, recomeçando lá da 7ª divisão, mas ainda não conseguiram retornar. Hoje, a equipe que carrega o legado do Evian está na 4ª divisão francesa, mas sem o suporte financeiro da Danone, voltar à elite parece um sonho muito distante, pelo menos por enquanto. O Stade Reims, nos anos 50, era simplesmente um dos maiores clubes da França. Não apenas dominaram o cenário nacional, mas chegaram 2 vezes à final da Liga dos Campeões, enfrentando o todo-poderoso Real Madrid. Infelizmente, perderam as 2 decisões, mas deixaram sua marca como orgulho do futebol francês. Mas nem tudo foram flores na vida do Stade Reims. O clube, que já foi sinônimo de glória, viveu um verdadeiro pesadelo. Em 1979, caiu para a 2ª divisão e nunca mais conseguiu se recuperar. Os cofres secaram, as dívidas se acumularam e em 1992 o Stade Reims declarou falência, com um rombo de 50 milhões de francos. Mas aqui começa uma das histórias mais incríveis da reconstrução de um time de futebol. No mesmo ano que declarou falência, um grupo de diretores decidiu criar um Clube Fênix. E para quem não sabe o que significa um Clube Fênix, vou explicar agora. O termo fênix, na mitologia grega, representa uma ave que tem o poder de renascer das cinzas. Já na prática esportiva, se refere a um clube que foi extinto, e um outro clube surge com o mesmo nome, tendo ou não relação com o clube anterior. Geralmente, são reaproveitados as cores, o nome e o escudo, de maneira igual ou bastante parecida. Após o Clube Fênix ser criado, eles batizaram o time de Stade Reims Champagne. É isso mesmo, eles acrescentaram o Champagne no novo nome do time e utilizava esse escudo aqui. Além disso, eles assumiram o desafio de começar do zero, lá na 6ª divisão. Mas a reconstrução do clube foi épica. Primeiro, eles recuperaram os troféus históricos, que haviam sido leiloados durante a falência. Depois, em 99, voltaram a usar o nome original, Stade Reims. Em 2002, o clube subiu para a 2ª divisão. E em 2012, retornou à elite de forma triunfal, 20 anos após ter fechado as portas. Tudo bem que o clube nunca mais conseguiu ser aquela grande potência que já foi um dia, porém, voltou a se acostumar com a 1ª divisão, algo que não acontecia desde os anos 60. Nos finais dos anos 90, a Fiorentina tinha um time que assustava os adversários. Adriano, Enrico Chiesa, Nuno Gomes, Leandro Amaral, grandes craques vestiram a camisa violeta nessa época. Mas, mesmo com o elenco recheado de estrelas, o clube enfrentava um adversário impossível de driblar: as finanças desastrosas. Nem mesmo a venda de grandes jogadores foi o suficiente para cobrir os rombos milionários nas contas. A situação era tão grave que em 2002 a Fiorentina foi rebaixada para a 2ª divisão do campeonato italiano. E não parou por aí. Com a dívida estimada em 50 milhões de dólares, o clube foi considerado incapaz pela Federação Italiana de participar da Série B. Resultado: a Fiorentina fechou as portas. Mas, como toda grande história de superação, a Fiorentina não ficou no chão por muito tempo.
Para retomar suas atividades, foi necessária a fundação de um novo clube, ou seja, um Clube Fênix, batizado de Florente Aviola. O recomeço foi na Série D, a última divisão do futebol italiano, e aí começou a incrível jornada de voltar ao topo. Após vencer a Série D, a Fiorentina conseguiu algo raro e muito controverso. Pulou a Série C e foi direto para a Série B, graças a uma decisão administrativa, ou seja, o famoso tapetão. Nesse mesmo período, o clube conseguiu recuperar sua antiga marca, o seu nome oficial e, claro, as cores tradicionais. De forma meteórica, na temporada 2004-2005, a Fiorentina já estava de volta à Série A, a elite do futebol italiano, e desde então nunca mais saiu de lá. Nos anos 80, o Napoli viveu sua época dourada, comandado por ninguém menos que Diego Maradona. Mas o que parecia ser o início de uma era eterna de glórias acabou virando apenas uma doce lembrança. E o que veio depois foi um verdadeiro pesadelo. Na virada do século, o clube começou a desmoronar. Na temporada 2000-2001, o Napoli terminou em 17º lugar na Série A, sendo rebaixado para a segunda divisão. Foram 3 temporadas bem amargas por lá, até que a situação ficou insustentável. Em 2004, afundado em uma dívida de 70 milhões de euros, o clube fechou as portas. O Napoli, como conhecíamos, havia deixado de existir. Mas é aí que a história dá uma reviravolta digna de filme. E, ironicamente, um cineasta estava prestes a se tornar o grande protagonista. Entrou em cena o cineasta Aurélio De Laurentiis, que é dono da produtora de filmes Filmauro. Ele não só salvou o clube da falência, como deu vida a um novo Napoli. Em 2004, De Laurentiis fundou o Napoli Soccer, que teve que recomeçar do zero, na 3ª divisão italiana. E o cenário era caótico. O clube mal tinha bolas ou uniformes para treinar. A situação era tão precária que jogadores e comissão técnica fizeram uma vaquinha para comprar os materiais básicos para treinar. Mas a paixão pela camisa azul resistiu. Em 2006, o clube deixou de ser chamado de Napoli Soccer e recuperou seu nome original, sendo reconhecido como o herdeiro legítimo do antigo Napoli. O clube foi subindo os escalões do futebol italiano e na temporada 2007-2008 já estava de volta à Série A. E o que parecia impossível aconteceu. O Napoli conseguiu se reerguer de tal forma que na temporada de 2022-23 conquistou o seu 3º Scudetto, encerrando um jejum de 33 anos. Um verdadeiro conto de superação. Possivelmente foi o time que teve mais sucesso depois de reabrir as portas. O Parma era considerado um time pequeno, mas nos anos 90 se transformou em uma verdadeira potência no futebol italiano. Mas a história do Parma é tão incrível quanto trágica. E ela começa com a força de uma gigante dos laticínios, a Parmalat, que também patrocinava o Palmeiras e vários times ao redor do mundo. O nome não é coincidência. A Parmalat, empresa da cidade natal do clube, decidiu transformar o Parma em seu cartão de visitas para o mundo. E com dinheiro em caixa, o time montou esquadrões que marcaram época no mundo do futebol. Foram anos dourados, com craques como Taffarel, Buffon, Hernan Crespo, Veron, Cannavaro, Adriano Imperador e outros craques. O Parma jogava de igual para igual com os maiores da Itália e parecia destinado a se firmar entre os gigantes da Europa. Mas em 2003 veio o colapso. O escândalo financeiro da Parmalat explodiu e arrastou o Parma junto. Sem o apoio da empresa, o clube ficou inadimplente e teve que ser substituído por um Clube Fênix já no ano seguinte. Só que o pesadelo estava longe de acabar.
Em 2015, o Parma faliu novamente e dessa vez foi ainda pior. O clube foi o lanterna da Série A na temporada 2014-2015. E enquanto apanhava de todo mundo no campeonato, sua situação financeira despencava. A crise era tão absurda que em um período de 3 meses, o Parma foi vendido 2 vezes, pelo valor simbólico de €1. Ao final daquela temporada, o inevitável aconteceu. O Parma fechou as portas mais uma vez. Porém, conseguiu renascer das cinzas. O novo clube foi fundado e chamado de Parma Calcio 1913 e começou do zero, na Série D. E então, algo histórico aconteceu. O clube conseguiu 3 acessos consecutivos, voltando à Série A já na temporada 2018-19. Uma façanha nunca antes vista no futebol italiano. Mas o caso do Parma é apenas a ponta do iceberg. O futebol italiano sofre de uma sina que assombra o país há décadas. Dos 63 clubes que participaram de pelo menos uma edição da Série A, 40 deles já faliram, ao menos uma vez nos últimos 35 anos. Isso é realmente assustador. Outros casos de clubes renomados que vale a pena lembrar é o Palermo, que chegou a ser vendido por apenas R$ 43. O Verona, que faliu em 1991, após 6 anos depois de ganhar o Scudetto. O Bolonha, em 1993, o Torino, o Cassena, o Bari, enfim, a lista é enorme. Se tem uma coisa que nunca muda no futebol escocês, é quem fica com a taça. Se não é o Rangers, é o Celtic. E se não é o Celtic, é o Rangers. E assim, o campeonato segue dominado por esses dois gigantes. E só sai disso com raríssimas exceções. Não é à toa que o Rangers é o clube com mais títulos de uma liga nacional em todo o planeta. E o Celtic vem logo em seguida. Em 2012, o Rangers viveu seu pior momento. O clube passou por uma enorme crise financeira. Sua dívida estava estipulada em 26 milhões de libras, o que resultou na falência do time. O clube é tão influente no país que na época que faliu, houve até uma votação entre os times da liga para decidir se o Rangers poderia ser refundado já na primeira divisão. Mas, obviamente, todas as equipes foram contra e o time teve que voltar para o final da fila. O Rangers teve que subir degrau por degrau, começando lá na 4ª divisão. Foram 4 temporadas de batalha até o retorno à elite. Mas nesse meio tempo, o Celtic disparou e chegou a encostar no número de títulos. Eles só voltariam a ser campeão escoceses na temporada 2020-21 e chegariam a uma final de Liga Europa na temporada seguinte, mas perdendo o título por Frankfurt nos pênaltis. Em 2015, um clube, até então pouco conhecido, fez história. O Dnipro surpreendeu a Europa ao eliminar o Napoli nas semifinais da Liga Europa e chegar à grande decisão. Mas o conto de fadas não teria um final feliz. O time até lutou, mas acabou perdendo para o Sevilha. Mas essa nem foi a pior notícia. Apenas um ano depois, o Dnipro seria banido das competições da UEFA por 3 temporadas. O motivo? Violações do fair play financeiro. O castigo foi pesado e, com isso, seu dono parou de injetar dinheiro no clube. Resultado: dívidas milionárias, crise interna e rebaixamento para a 2ª divisão ucraniana em 2017. O pesadelo não parou por aí. O clube simplesmente fechou as portas em 2019 e toda a estrutura dessa equipe, incluindo comissão técnica e alguns jogadores, foram para um outro time, chamado Dnipro 1, que subiu à elite no mesmo ano. Porém, tem um detalhe: ele nunca foi reconhecido como um sucessor oficial do Dnipro original.
o novo Dnipro conseguiu se manter entre os principais times da Ucrânia e em 2024 chegou até os playoffs da Conference League. Só que aí veio mais uma bomba. A UEFA excluiu o clube da competição por risco de falência. E pelo andar da carruagem, parece que o fim já está escrito. O Dnipro 1 já foi até banido do campeonato ucraniano. As falências no futebol não são exclusividades da Europa. Aqui na América, um dos casos mais chocantes envolveu ninguém menos que o Racing, um dos gigantes da Argentina. E tudo isso aconteceu em 1999. O final dos anos 90 foi um verdadeiro pesadelo para o Racing. A crise era tão absurda que o próprio presidente do clube chegou ao ponto de organizar um exorcismo para tentar afastar os maus espíritos do time. Mas não funcionou. Em março de 99 veio o golpe final. O Racing quebrou. Dívidas superiores a 30 milhões de dólares levaram à falência do clube. E de uma hora para outra, um dos times mais tradicionais da Argentina simplesmente deixou de existir. 3 dias depois de falir, o Racing deveria entrar em campo contra o Talleres. E como o clube não existia mais, o jogo foi cancelado. Porém, aconteceu algo inacreditável. Mesmo com o jogo cancelado, milhares de torcedores lotaram o estádio El Cilindro para demonstrar todo o seu amor pelo clube. E essa atitude da torcida deu muito certo. A comoção foi tão grande que o governo argentino avaliou que a extinção do Racing teria um impacto popular muito maior do que qualquer dívida. Sendo assim, o clube recebeu um prazo de até 10 anos para pagar suas contas e conseguiu voltar ao futebol. 2 anos depois, em 2001, o Racing, que havia morrido por alguns dias, quebrou um jejum de 35 anos e foi campeão argentino. No Brasil, não temos o mesmo sistema da Itália, onde os clubes podem falir e ser refundados mantendo a sua identidade. Aqui, o que acontece é diferente. Um time fecha e surge outro praticamente idêntico, mas sem um reconhecimento oficial de sucessão. Por exemplo, o Icasa, que conhecemos hoje, não é o mesmo que conquistou o campeonato cearense nos anos 90. O Novo Horizontino, que disputa a Série B atualmente, não é o mesmo que foi vice-campeão paulista em 1990. E tem um caso que gerou ainda mais polêmica e envolve um gigante do futebol brasileiro, o São Paulo. O tricolor foi fundado em 1930 como São Paulo da Floresta, mas em 1935, após disputas políticas internas, o time encerrou suas atividades. Parecia o fim, mas não foi. Em dezembro do mesmo ano, o São Paulo renasceu, agora sem o nome da Floresta. Isso gerou um longo debate. O São Paulo de 1930 e o de 1935 são o mesmo clube? Essa discussão durou anos, mas hoje todas as federações reconhecem que o São Paulo da Floresta e o São Paulo Futebol Clube são o mesmo time. Vale lembrar que tem vários outros clubes que faliram ao redor do mundo e que daria para encaixar aqui facilmente nesse vídeo, como por exemplo o AEK Atenas da Grécia, o Belenenses de Portugal, o Borussia Dortmund, que quase faliu e pediu dinheiro pro Bayern de Munique para não fechar as portas. Enfim, isso é bem mais comum do que parece, mas infelizmente não tem como eu citar todos os clubes em um só vídeo. Então, por hoje é só. E se você lembrar de algum clube que eu não citei aqui, deixe o nome do time aí nos comentários, valeu? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe muito esse vídeo com seus amigos, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo.